Pessoas, boa noite, boa noite, boa noite. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque já tinha um tempinho que eu tava querendo gravar ele e eu não tava tendo tempo pra parar e conseguir organizar os pensamentos pra poder vir aqui falar sobre esse assunto, né? Há um tempo atrás, aí, um bom tempo atrás, teve uma treta da Zarut com uma outra moça, que eu não lembro o nome dessa menina, tá? É sobre uma questão que eu acho que é muito delicada para ser tratada em tretas de internet, né? Só que como a gente tem que ter as opiniões, né? Eu acho que a gente tem que se impor em determinados momentos da nossa vida. E eu resolvi dar a minha opinião a respeito disso, né? Disso que aconteceu entre as duas. Então, vai ser um vídeo um pouco longo, mas eu acho que é necessário porque a gente que tem um lugar de fala quando se trata, né, de temas raciais e, né, falácias sobre isso, eu acho que vale o ponto da gente tentar organizar as coisas, colocar cada caixinha dentro do seu próprio embrulho, né? Eu acho que muita coisa aí saiu da mão, né? Pera aí que eu já tô voltando. Então essa moça, ela fez um vídeo e nesse vídeo ela colocou, né, ela falou nele que muito brasileiro é mais racista do que muito europeu, né? Brasileiro é muito mais racista do que muito europeu, que ela conhece, que vive lá no meio dela, né? A Lívia, ela se sentiu no direito de opinar a respeito disso, porque além dela ser uma mulher negra, né, ela tem a propriedade para poder falar sobre esse assunto, porque ela já foi uma mulher que já foi casada com um europeu, então ela conhece muito o contexto dessa fala dessa menina, né? Ela sabe muito bem o que é lidar num relacionamento na Europa sendo negra, né? E foi exatamente isso que ela falou. Então eu acho assim, a gente perde muita linha por não saber se expressar, né? Muita gente veio falar muita coisa a respeito dessa treta e não sei o que, falou muita coisa. Chegou aquela moça, aquela Rani, o nome dela, eu vejo uns vídeos dela, concordo com vários pontos que ela fala, mas eu acho que a gente tem que ter um estudo embasado bem melhor para poder dar certos tipos de opinião. Por quê? Quando a gente fala de uma mulher negra e de Brasil, a gente tem que entender um contexto muito maior do que muita gente foi falando aí sem ter propriedade nenhuma para tocar no assunto, entendeu? E a Lívia ela tem isso, eu sigo a Lívia já tem muitos anos, desde a época do YouTube, né, que ela tinha, o Instagram não era tão assim, agora que é mais, mas a Lívia, ela sempre foi assim, ela sempre foi de tocar o dedo na ferida mesmo, tá? Ela sempre teve opiniões muito ácidas, muito ríspidas a respeito desse assunto. E eu não acho errado ela vir a público falar sobre esse assunto que gente, tem que ser dito. Tem que ser dito, sabe? Às vezes, muita gente leva para o mau lado, né? Leva para um jeito mais agressivo da coisa pela forma dela falar, que é o jeito dela mesmo. Só que ela é o dedo na ferida de muita gente que não tem o costume, não gosta de ouvir a verdade. E eu concordo com muita coisa que a Lívia fala, por ser uma mulher negra, de traços negros, totalmente original, graças a meu bom Deus. Então a gente que é mais retinta, a gente entende as falas da Lívia. Quem não vai entender, não adianta sentar, meu Deus, o colorismo, porque isso, porque aquilo, não concordo. Você não vai entender porque não está na sua pele, você não sabe o que é aquilo ali que ela tá batendo pé para poder, né, explicar para o público dela, né? Então eu acho assim, Então eu acho o seguinte, olha, eu acho que a gente tem que entender a necessidade de se ter propriedade intelectual para falar de determinados assuntos, tá? Não acho legal, teve muita gente nesses vídeos, né, de opinião, desmerecendo, né, o que a Lívia estava falando ali. Então eu achei falta de respeito também, tá?
E ela se defendendo, ela não cala a boca, não tô aqui, gente. Ai, você tá tomando partido, você tá assim, você tá assado. Querida, eu vou pro lado que eu acredito, tá? Eu não acho que é válido uma pessoa que vive na Europa, ela tem uma ótica de vida totalmente diferente, dizer essa frase que ela disse, tá? A gente tem que entender que a história desse país e o impacto que ela teve na fala dela, tá? Esse é um país que foi colonizado, esse é um país que foi explorado, esse é um país que foi violentado pela mão europeia. Então não é legal. Não é legal. Ah, você tá falando... Não, gente, não é que no Brasil não existe. A gente sabe que existe racismo, a gente sabe. Só que muito brasileiro, ele não entende o que é o racismo. Então, eu tenho esse entendimento que o brasileiro, ele não entende o que é a forma que o racismo ele foi empregado aqui no nosso país, né? E a gente tem que ter um embasamento intelectual muito grande, tem que estudar, tem que correr atrás, tem que entender o assunto para poder falar sobre ele, tá? Mesmo a gente tendo muita propriedade para falar, a gente tem que ter um histórico de entendimento do que é esse racismo que a gente vive, né? E a Lívia, ela tem essa bagagem, né, de experiência, de estudo, de vida mesmo. E é uma mulher assim que eu admiro bastante pela história que ela carrega, pela forma que ela toca nesses assuntos que são extremamente ácidos, são assuntos que não é todo mundo que tem coragem de falar, não tem paciência e emocional para isso, mas ela fala. E eu acho assim, gente, pode vir muita gente que me criticar, tá? Eu sei que a crítica ela sempre vai vir, só que eu não achei esse horror todo. Ela simplesmente expor uma mulher que é negra, de pele clara, e me fala exaltando gente que, né, não tem um histórico muito bom aí com os nossos.